Olá, caríssimos, tudo na paz. Estimo que todos vocês estejam com saúde e com alegria nos lares de vocês. Estamos aqui mais uma vez para a correção das atividades. Hoje, dia 9 de junho, correção da atividade de matemática e de educação física e artes. No caso, educação física e artes foram mais algumas sugestões para que vocês pudessem realizar nos lares de vocês e promover um pouco de diversão. Então, vamos lá, né? Nossa atividade. Eu acredito que a de matemática deu para vocês esquentar a cabeça um pouquinho, mas estamos aqui para facilitar esses caminhos. Então, quem teve alguma dúvida, quem ficou na dúvida se acertou, se errou, então vamos responder juntos e buscarmos os conhecimentos em coletivo. Então, vamos lá. Então, aqui, como de costume, a nossa atividade, colocaremos o nosso nome. Colocaremos o nosso nome em nossa atividade e avançamos. Aqui coloquei para vocês a sugestão da corrida dos sapinhos. Então, tendo em vista que a nossa atividade de matemática percorre sobre uma parte do atletismo, uma competição de corrida, que eu elaborei imaginando alguma competição que aconteceu, ou que iria acontecer. E eu coloquei a corrida dos sapinhos. É bem interessante esse vídeo, uma reflexão bem profunda, na qual nos convida a não ouvirmos as besteiradas que o pessoal fala, aquelas pessoas que querem nos levar para baixo, que querem nos desanimar. Então, é necessário, algumas vezes, a gente fechar os ouvidos e não ouvir esses sentimentos negativos, pensarmos em coisas boas, positivas e que nos edifiquem. Então, essa daqui foi a corrida dos sapinhos. É muito interessante. Então, quem não viu, segue aí uma sugestão para ver, ok? Então, vamos lá. A nossa atividade de matemática, ela se refere a uma prova de uma corrida rústica. Então, como sugestão, a corrida rústica, eu peguei um exemplo de uma competição que eu acredito que vocês já devem ter visto nos telejornais quando passa parte de atletismo, principalmente no dia 21 de abril, que é comemorado o dia de Tiradentes. Então, aqui em João Pessoa se comemora uma corrida chamada Corrida de Tiradentes, que é promovida pela Polícia Militar da Paraíba, pelo Centro de Ensino da Polícia Militar da Paraíba, em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Então, essa corrida acontece anualmente no dia 21 de abril. Infelizmente, devido ao processo de pandemia, não aconteceu. Então, comemoramos o dia de Tiradentes nesse dia, que é um dos homens mais importantes da história da luta pela independência do nosso país. Então, essa competição, atletas de várias localidades do país e às vezes até do mundo, vêm participar dela quando estão na região aqui do Brasil. Então, é uma competição bem interessante, bem atrativa, uma boa quantidade de atletas, já modificou os percursos algumas vezes, atualmente é realizada na parte da praia, e é uma corrida noturna, tem poucas corridas que são realizadas à noite. Então, a corrida Tiradentes, ela inicia-se no pedacinho da tarde e finaliza à noite. Então, também pode ser reconhecida como uma das poucas corridas noturnas que nós temos na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Então, aqui nós temos uma imagem aqui da corrida Tiradentes do ano de 2014. Esse ano, 2020, aconteceria a corrida infantil. Então, a corrida Tiradentes, ela também tem a sua corrida infantil. Porém, devido ao coronavírus, infelizmente o evento foi cancelado. Aí aqui eu coloquei algumas sugestões que não é do evento, mas sim uma elaboração da atividade, uma adaptação dessa atividade, assim como a corrida para idosos, que tem na sequência da atividade, que foi também uma adaptação, não é originário da corrida Tiradentes, mas uma adaptação para a nossa atividade, para promovermos conhecimento através de outros conhecimentos. Lógico que existem outras localidades do país que acontece a corrida de idosos, que é a corrida master, mas né, nessa realidade aqui, não. Mas a corrida infantil aconteceria não desses termos que está aqui da forma das categorias, mas bem aproximado. Então vamos lá. Observe a tabela para responder o que se pede. Então, aqui nós temos uma tabela, nós estudamos há umas 3 aulas anteriores a tabela. Nós temos aqui o nome da prova, prova rústica de Tiradentes, a categoria, o percurso, o tempo de duração da prova, certo? As idades dos participantes, eu tenho aqui ó, de 8 anos até 18 anos, e tem os percursos, ou seja, de 8 anos percorre 300 metros, esse M na frente aqui significa metros.
certo? E aqui o tempo de duração da prova. No caso aqui, a duração da prova para até os 18 anos não há tempo de duração de prova, tendo em vista que são até 4.000 metros. Porém, acima de 18 anos, que é a prova principal, são 10.000 metros, ou seja, 10 quilômetros, tem um tempo, uma duração máxima de 2 horas de prova. Então, vamos para a resolução das atividades e vermos onde é que nós tivemos as nossas dúvidas para esclarecer os conhecimentos. Então, 120 minutos, aqui, ó, 10 km. Então, só recapitulando, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. E aqui ele diz, ó, calcule quantos metros, mais ou menos, não, quantos metros a mais tem o percurso da categoria até 11 anos, em relação à categoria de 8 anos. Então, eu tenho aqui, ó, categoria de 8 anos, tem uma total de percurso de 300 metros. A categoria de 11 anos, ela tem um percurso de 700 metros. A questão quer saber qual a diferença dessa distância para essa. E nós responderemos distâncias com operações matemáticas. Então, ó, calcule quantos metros a mais tem a categoria de 11 anos em relação à categoria de 8 anos. Então, eu tenho aqui, ó, quem é a maior distância? Categoria de 11 anos. Qual é a distância? 700 metros. E quantos metros tem a distância menor? Que são de 8 anos. São 300 metros. Como nós vimos em atividades anteriores, a operação que é diferença em relação a um outro número é subtração. Nós temos aqui o nosso sinal de subtração. Deixa eu afastar esses números para cá um pouquinho para facilitar. Então, aqui nós temos uma operação de subtração. Então, aqui eu tenho, ó, de 0 eu tiro 0. Eu fico com que número? Então, de 0 eu tiro 0, eu fico com 0. De 0 eu tiro 0, eu fico com quanto? Eu fico com 0 também. Agora, de 7 eu tiro 3, eu ficarei com 0? Não. De 7 eu tiro 3, eu ficarei com 4. Ou seja, de 3 para me chegar em 7, dá quanto? 3. 4, 5, 6, 7. Então, a diferença em relação à prova de 11 anos, em relação à prova de 8 anos, são 400 metros. Então, a nossa diferença aqui, ó, qual é a diferença? 400 metros, certo? O M significa metros. Então, mas quem escreveu 400 metros também está ok. Ou poderemos simplificar 400 M. Beleza? Então, vamos lá. Sabendo que o percurso da categoria de 15 até 18 anos é de 4.000 metros, quantos quilômetros serão percorridos? Então, eu dei uma sugestão aqui, ó, de uma tabela aqui abaixo, ó. Observe abaixo, a informação abaixo. 1.000 metros é igual a 1 quilômetro. Então, essa operação aqui, ó, 1.000 metros é igual a 1 quilômetro. Então, ó, sabendo que o percurso das categorias de 15 a 18 anos é de 4.000 metros, quantos quilômetros serão percorridos? Então, ó, se 1.000 metros é igual a 1 quilômetro, então eu tenho aqui 1 quilômetro, 1.000 metros, 2 quilômetros, 2.000 metros, 3 quilômetros, mais 1 quilômetro, mais 1 quilômetro. Então, aqui somando, eu vou ter o número 4. Não é isso? 4. Acho que dá para ver. E o nosso sinal aqui será de... Cadê você que eu perdi? Tá aqui. E o nosso sinal aqui será de soma. Por quê? Porque está somando as distâncias. Então, recapitulando. Se o percurso tem 4.000 metros e se em 1.000 metros nós temos 1 quilômetro, então a gente vai somar, ó. 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4. 4 quilômetros. Ou seja, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros. Então, 1,
2, 3, 4 quilômetros, que equivale a 4.000 metros. Por quê? Porque 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, quer dizer, 10.000 metros, não, 1.000 metros. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, eu tenho aqui, ó, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. São 4.000 metros o distância? Sim. E quantos quilômetros tem? 1, 2, 3, 4. Então, a nossa resposta é 4 quilômetros, que está aqui, ó. Certo? 14 quilômetros dá 14.000 metros. 40 km dá 40.000 metros. 400 quilômetros dá 400.000 metros. Então, a distância que eu percorro para chegar daqui da minha casa até a escola de Santa Rita, eu percorro 14 quilômetros e alguns metros, mas aproximadamente 15 quilômetros. Ou seja, eu percorro da minha casa até a escola de Santa Rita 15.000 metros. Agora, da minha casa até a escola de Pedra de Fogo, eu percorro aproximadamente 55 quilômetros. Então, são 55.000 metros. Certo? Ou seja, cada km equivale a 1.000 metros. Então, nesse caso aqui, percorro 4 quilômetros. Beleza? Vamos lá. Na prova lá, na relação, também disse a questão de tempo. Então, o tempo de duração da prova é de 120 minutos. Então, o relógio, no caso desse aqui é digital, mas no caso de ponteiro, 1 hora equivale a 60 minutos. Então, nesse meu digital aqui, quando chegar aos minutos até os 59, o próximo vai ser 00. Por quê? Porque fechou os 60 minutos. Então, 1 hora temos 60 minutos. E 1 hora temos 60 minutos. Então, ele quer saber quantas horas terá neste percurso. Então, se 1 hora tem 60 minutos, então eu vou ter uma soma, 60 mais 60 é igual a 120. Então, eu tenho 1 hora 60, 2 horas 120 minutos. Eu posso fazer operações matemáticas para chegar lá? Posso. Ou seja, 60, que equivale a 1 hora, mais 60, que equivale a 1 hora. Então, eu tenho aqui 60 mais 60, 0 mais 0, eu tenho 0. E 6 mais 6, eu tenho o número 12. Então, aqui eu vou ter meus 120 minutos. Ou seja, eu tenho 1 hora, 2 horas. Então, 1 hora 60 minutos, 1 hora e 20 minutos equivale para mim a 2 horas. 2 horas. Agora vamos para cá. Eu acredito que aqui no olhômetro e no raciocínio lógico, sem precisar fazer os cálculos, vocês acertaram a resposta. Mas vamos supor que vamos tentar resolver matematicamente através da operação. Vai ser um pouco mais complexa, porém, da forma que vocês fizeram, está ok. E se fizeram dessa forma também, parabéns, se pensaram dessa forma. Então vamos lá. O horário previsto para a largada da corrida, da prova, é às 8 horas e 15 minutos, certo? Marque no relógio abaixo o horário de término da prova. Então vamos lá. O início da prova, 8 horas e 15 minutos, ok? Ok. A duração da prova, 1 hora e 20 minutos, como nós vimos aqui na questão anterior. Ou 2 horas, não é isso? Ou 2 horas. Qual o horário do fim dessa prova? Então, se eu calcular aqui, ó, 2 horas e 20, 1 hora e 20 minutos, meu ponteiro menor marca as horas e o meu ponteiro maior marcam os minutos. E o meu relógio aqui, ele já está marcando 1 hora. Mas vamos matematicamente ver como nós poderíamos responder essa questão. Também é uma questão de soma. Nesse caso aqui, será mais básico e simples. Ó. Que horas o evento começa? 8h15. Que horas o evento termina? Termina? Não sei. É exatamente o que eu quero saber. Então, se eu sei a duração e sei a hora que ele começa, se eu fizer aqui uma soma, nós vamos ter o nosso resultado. Ó.
Vou pegar um número aqui para fazer as operações. Então, montamos a nossa conta, não é isso? Montamos a nossa conta e aqui eu tenho, ó, adição. 0 mais 5, 5. 1 mais 2, 3. Lembrando que na minha operação aqui eu coloquei, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de dezena, de centena, quer dizer. Então aqui nós temos, ó, 1 mais 8 equivale a 9. Então, o horário fim aqui do meu evento, ou da corrida, será 9 horas e 35 minutos. Matematicamente fazendo, o nosso horário fim do evento será esse. Ou seja, eu somei o horário de início com o tempo previsto para o final. Poderia dar diferente? Depende do contexto. Na operação seguinte, aí vocês vão ver que nós deveremos converter algumas coisas aqui, horários e minutos. Mas nesse caso aqui, ó, 5 mais 5 mais 0, 5, 1 mais 2, 3, 8 mais 1, 9. E aqui meu horário eu tenho aqui, ó, 9 horas e 35 minutos. Será o tempo fim do meu evento. Ponteiro menor marcam as horas, ponteiro maior marcam os minutos nos relógios desse formato. No formato digital, ele marca diferente, marca em números. No formato analógico, marca dessa forma. Então, minha resposta aqui será 9 horas e 35 minutos, não é isso? Isso, 9 e 35. Porém, de acordo com o regulamento da corrida, os participantes devem chegar ao local da prova a 30 minutos de antecedência, para evitar transtornos e não atrasar a largada, lógico. Assinala a alternativa com o horário em que os participantes devem chegar. Como eu disse para vocês, no olhômetro aqui, se o evento começa de 8h15, quer dizer, 8h15, e eu tenho que chegar meia hora antes, ó, a cada casa dessa aqui eu percorro 5 minutos. Então eu tenho aqui 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ou seja, 7 horas e 45 minutos seria o horário que eu deveria chegar no evento para evitar transtornos e para chegar de acordo com o regulamento, que são 30 minutos, não é isso? Então, por raciocínio lógico, a resposta está aqui. Porém, matematicamente, professor, como é que a gente poderia responder isso aqui através de uma operação matemática? Vamos lá. Então, vamos lá. Já que estamos aqui, lógico que essa questão aqui é um pouco mais complexa do que a anterior, mas temos a solução dela também. Então, ó, que horas o evento começa? 8h15. Que horas eu tenho que chegar? 30 minutos de antecedência. Pelo relógio aqui, 7 horas e 45 minutos. Vamos fazer a nossa operação para ver se bate. Isso aí mesmo. Na operação anterior, como vocês viram aqui, bastou eu somar e eu cheguei ao resultado. Porém, aqui é um pouco mais complexo pelo seguinte. Por quê? Lembra da questão anterior? Da hora? Uma hora tem 60 minutos. Uma hora tem 60 minutos. Então, eu vou fazer uma subtração, certo? Vou fazer uma subtração. Porém, eu vou utilizar aqui o seguinte. Eu vou pegar uma hora dessa daqui, certo? E tirar ela. Por quê? Porque aqui eu tenho um número menor do que esse. Tá vendo aqui na subtração? Se eu fosse fazer uma subtração aqui, ó. Uma subtração aqui. Tá vendo que esse número aqui é menor do que esse? Porém, se eu fizer dessa forma e jogar 10 para cá, não vai bater. Não vai bater, como aquela operação de matemática. Eu vou para cá e jogo 10. Não vai bater a dezena. Por quê? Porque aqui nós estamos tratando de hora, minutos e segundos. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou converter uma hora dessa daqui em minutos. Então, ó, se eu pegar uma hora dessa daqui, ela vai ficar com quantas horas? 7 horas, ok? Quantos minutos eu tenho aqui?
15 minutos. Vou colocar ele aqui do lado. Vou fazer duas operações. Eu ia fazer de outra forma, mas eu vou facilitar aqui o entendimento. Eu tenho aqui 15 minutos, não é isso? Eu não peguei uma hora daqui. Quantos minutos tem uma hora? 60 minutos. Então eu vou somar aqui para sabermos quantos minutos nós vamos ter, para podermos ver como nós vamos subtrair dos 60 que está faltando lá. Então são 60, não é isso? $60 minutos. Então eu vou somar. 0 mais 5, vamos ter 5. E 1 mais 1 mais 6, vamos ter 7. Então aqui eu tenho 75 minutos. Então lembra-se, a hora que eu tinha aqui, eu joguei para cá, certo? E fiquei com 75 minutos. A hora, eu já tenho o horário, 7 horas. Eu quero saber quantos minutos eu vou ter lá, certo? Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer uma subtração. Os minutos que eu tenho, que são 75, que é a hora que eu converti para cá, não é isso? E agora eu vou tirar desses 75 minutos os 30 minutos que eu tenho que chegar. Então eu vou fazer agora uma subtração. Eu disse para vocês que essa daqui era um pouco mais complexa. Foi isso? Mas pelo horário, pelo raciocínio lógico, vocês desenrolaram. Mas fosse resolver matematicamente, seriam mais ou menos por esse contexto. Primeiramente, a hora convertermos em minutos. Tá aqui, ó, 60 minutos. Vamos somar com essa daqui, deu 75 minutos. Se eram 8 horas, agora são 7 horas. E agora nós vamos descobrir os minutos daqui. De 5. Deixa eu copiar ela aqui embaixo para me facilitar. De 5, eu tiro 0. Eu fico com quanto? Eu fico com 5. De 5 eu tiro 0, eu fico com 5. Agora de 7 eu tiro 3. Eu fico com quanto? 7. Eu tenho, ó, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso? 4. 3 para mim chegar em 7. 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 4. Então aqui eu já tenho meu resultado, ó, 45 minutos. Então o meu horário que eu tenho que chegar no evento é de 7 horas e 45 minutos. Então 7 horas e 45 minutos. Este daqui é o horário que eu tenho que chegar no meu evento. E essa é o horário que temos no nosso relógio. Então, recapitulando o que nós fizemos. Primeiramente, nós convertemos o minuto, a hora, em minutos. Ou seja, eu peguei uma hora dessa daqui e converti em minutos, como nós vimos na questão anterior. Uma hora tem 60 minutos, aqui está ela. Então, se eu tirei uma hora daqui, ela ficou com 7 horas. Ok. Esses minutos que eu converti, eu somei com o minuto que já tinha. Por quê? Porque é da mesma casa decimal. E eu fiquei com 75 minutos, que equivale a 1 hora e 15 minutos. Na lógica, 1 hora e 15 mais 7, 8 e 15. Certo? Então, esses 75 minutos eu subtraí dos 30 minutos que eu deveria chegar de antecedência. E deu 45 minutos. Então, eu fiquei com 7 horas e 45 minutos, o horário que eu tenho que chegar no evento. Então, matematicamente, essa resolução se torna um pouco mais complexa. Mas, quem sabe os horários aqui, ó, de 5 em 5 minutos, a gente resolve muito mais prático e rápido. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho que chegar a 30 minutos e eu sei que em cada casa dessa aqui, ó, eu tenho 12 aqui, ó, de 12 para esse aqui, eu percorro 5 minutos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada número desse aqui equivale a 5, ó. Então, se o evento começa de 8 e 15 e eu vou voltando até 30 minutos, eu vou saber exatamente a hora, ó. 5, 10, 15, 20, 25. Aí eu fiz o contrário. Então eu tenho aqui 30 minutos, ó. 30, é isso mesmo. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Voltando. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então eu voltando de 5 em 5 minutos, eu vou saber que o meu 30 minutos
caiu aqui no número 9, ó. E o meu ponteiro está aqui. Então eu corro, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então meu ponteiro caiu aqui. Então eu sei que o meu ponteiro dos minutos está aqui, ó. 45 minutos. Por quê? Porque lembra que os 5, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então nós temos 7 horas e 45 minutos, de uma forma mais prática de resolver. Eu fiz a conta lá para mostrar que matematicamente nós conseguimos chegar. Porém, dessa forma aqui fica mais prática. Se eu tenho que chegar a 30 minutos, eu vou 5, 10, 15, 25, 30, cheguei, acabou, resolvi, respondi, tchau, beleza, parabéns. Mas, vamos por isso, mas eu devo explicar para chegarmos ao nosso resultado. Aqui nós temos uma outra questão. Para a edição da prova de Tiradentes deste ano, não, no caso aqui da Paraíba não terá essa categoria aqui, teriam outras categorias, mas não dessa forma aqui. Ou, possivelmente sim, dessa forma, de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos. Mas, não sei, que eu não vi o regulamento, mas vamos para o que nós temos. Para a edição da prova Tiradentes deste ano, também foram realizadas inscrições para a categoria da terceira idade. Então, a partir de 60 anos, grupo da terceira idade. Observe a tabela. Então, nós temos aqui a tabela. 60 a 64 anos, quantidade de atletas inscritos, 216. 65 a 69, 105. Acima de 70, 52 participantes ou 52 idosos. Vamos para a nossa questão. Calcula a quantidade de pessoas da terceira idade que se inscreveram para participar da prova. Então, vamos para a nossa conta. Nós temos aqui, ó. Calcula a quantidade de pessoas da terceira idade. Então, eu tenho aqui, de 60 a 64 anos, eu tenho quantos atletas? 216. De 65 a 69 anos, eu tenho quantos? 105 atletas. Não é isso? De acima de 70, eu tenho quantos? 52. Lembra-se do zero à esquerda, não faz nenhum volume, não faz efeito, porque ele está à margem da esquerda, não tem número, não tem valor simbólico. Então, eu já botei lá aqui para mostrarmos a nossa casa. Ó. Unidade, dezena, centena. Então, nós começaremos, essa nossa conta é uma conta de adição. Por quê? Porque ele quer saber a quantidade de atletas total nessa faixa etária, ou nessas faixas etárias, ou nessas categorias. Então, será uma adição. E aqui nós vamos somar. 6 mais 5, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais 2, 12, 13. Então, eu tenho aqui o número 13. Essa é a nossa resposta. Agora eu vou pensar e perguntar para vocês. Eu posso colocar esse número 13 aqui? Não. Por quê? Porque o nosso sistema decimal é de base 10. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a minha unidade e subir uma dezena. Então, essa minha dezena aqui, ela vai subir. Então, e que vai valer 13 da mesma forma. Então, eu tenho esse número 1 aqui equivale a uma dezena. Então, aqui eu tenho 13, ó. 13, porém, fica a unidade, sobe a dezena. Eu tenho 1 mais 1, 2. Mais 5, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1 mais 1, 2. Mais 5, 7. 7. É isso? 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Então, o número total de participantes nessas categorias foram dos 373 atletas. Então, eu tenho aqui, ó, 373 atletas. Ok? Que não é aqui, é na de cima aqui. Que ele não permite nomes, apenas números. Então, aqui eu coloco 373. Agora vamos para outro. Neste mesmo evento também foram disponibilizados 1.000 inscrições para a corrida Baby, certo? Sendo que 225 foram inscritas na categoria Baby. No caso geral infantil, naquela categoria lá foram disponibilizadas 1.000 inscrições. Só que 225 está na Baby. Ele quer saber quantos estão nas demais categorias. Então aqui eu vou utilizar uma conta também de subtração,
Aqui eu tenho, ó, para todas as crianças foram disponibilizadas 1.000 inscrições. Não é isso? Só que 225 foram para a corrida Baby. Então, eu vou colocar aqui, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Unidade de milhar embaixo de unidade de milhar, que aqui não tem. Então, eu poderia colocar um zero. Também que não ia fazer a menor diferença nos 225. Mas eu não vou colocar, vou colocar exatamente como está. Então, aqui nós vamos fazer uma subtração. Por quê? Porque ele quer saber a diferença, quantos tinham nas outras categorias. Se eu fizer uma soma, vai dar 1.225, ou seja, vai dar além do número de inscrições disponibilizadas. E só foram quantas? 1.000. Desses 1.000, 225 foram na categoria Baby. Qual foi nas outras categorias? Como é que nós vamos saber? Matemática, operação de subtração. De 0 eu posso tirar 5? Não. De 0 eu posso tirar 5? Eu posso pegar daqui? Nessa da dezena? Não. Eu posso pegar da centena? Não. Vou pegar de onde? Unidade de milhar. Então, se eu pego uma unidade de milhar dessa aqui, ó, certo? Ela vai ficar com quantas? Com 0. Se é 1 e eu tiro 1, fica com quanto? Com 0. Porém, essa unidade de milhar tem 10 centenas. Então, para o vizinho vai 10. Não é isso? Só que resolveu onde eu quero. Que eu quero onde? Eu quero ali. Aqui, ó. Resolveu aqui no meu 5? Não. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar dessa dezena também, ó. Se eu pego uma dezena dela, ela vai ficar com quanto? Se ela tem 10 e eu vou pegar 1 de 10, ele vai ficar com 9. Se é 10, eu tiro 1, ele vai ficar com 9. E para o vizinho, vai quantas dezenas? Vai 10 dezenas. Não é isso? Resolveu onde eu quero aqui? No 0 eu tiro 5? Não, não resolveu. O que, que eu tenho que fazer? Tenho que pegar novamente da dezena. Então, se eu pegar uma dezena dessa daqui, ela vai ficar com quanto? Vai ficar com 9 dezenas. Uma dezena tem quantas unidades? Nós temos 10 unidades em uma dezena. Agora dá para me tirar? Agora dá. Eu acredito que agora dá. Ó. De 10 eu tiro 5. Ou seja, de 5 para me chegar em 10. Ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, de 10 eu tiro 5. Eu ficarei com 5. Acabou minha conta? Não, ainda tem número aqui, ó. Era 0, lembra? Quando saímos distribuindo aqui os valores, ele ficou com 9. De 9 eu tiro 2. Fico com 7, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, de 9 eu tiro 2, eu fico com 7, ó. 9 eu tiro 1, 2. Fiquei com 7. Ok? Fiquei com 7. De 9 eu tiro 2 também. Eu ficarei com... Acabamos de fazer essa conta. 7. De 0 eu tiro 0. Eu fico com quanto? Com 0. Então, esse 0 aqui, ele não tem valor. Por quê? Porque ele está à esquerda. Então, 0 à esquerda não tem valor. Então, para mim, esse 0 aqui, eu posso excluí-lo. Ele não tem valor. Ficarei com 775. Então, 775 atletas foram de outras categorias. 225 da categoria Baby e 1.000 inscrições disponibilizadas para o público dessas categorias. Então, a nossa resposta aqui será 775, que é exatamente o que vai compor as outras. Observação importante. Esse ano, a prova rústica ou a corrida de Tiradentes não aconteceu, porque estávamos todos em distância social devido ao Covid-19. Então, assim como esta corrida, outras corridas que acontecem na cidade de João Pessoa e no estado da Paraíba de forma geral, infelizmente foram suspensas, adiadas ou canceladas. Porém, aguardando definições dos órgãos públicos para retornarem às suas atividades normais, assim como futebol, dentre outros eventos esportivos. Já está se posicionando, realizando os seus planejamentos técnicos
táticos para fazer um bom retorno com segurança para todos os atletas. Então, o atletismo também se encontra em distanciamento social, mas com perspectivas para retornar em breve. Então, quem sai de casa para realizar as suas atividades físicas, procure locais que não tenha movimentação. Eu acredito que onde vocês moram é um local mais diferenciado, porque existem mais áreas rurais, existem mais locais que não têm movimentação de pessoas. Então, no meu caso aqui, infelizmente, em áreas públicas, praça, praias, não está sendo possível a prática de atividades físicas, e muito menos de eventos esportivos. Mas se for sair de casa para praticar atividades físicas, que é importante, sempre com segurança. A segurança não é um segurança do lado, não, viu? É segurança de máscara, sempre lavar as mãos. Então vamos lá. Educação física e arte, sugestões para fazer em casa. Então, a, a dica que eu coloquei para vocês é uma brincadeira de palitos para adivinhar quantos palitos tem na mão. Então, foi uma atividade sugerida para vocês fazerem em casa. Se não tem palito, para não gastar os palitos de dentro, pode utilizar palito de fósforo, pode utilizar palito de coco, que é exatamente para adivinhar quantos palitos o outro tem na mão, certo? Então, aqui temos o texto explicando como se realiza essa atividade em casa. Uma outra atividade que eu também coloquei para vocês é a brincadeira do palito, de adivinhar quantos palitos tem na mão, que é que ele tem um nomezinho que a gente conhece, mas é para adivinhar, eu esqueci o nome, mas é para adivinhar quantos palitos tem na mão, certo? Bate na mão e pergunta, quantos tem? Aí você adivinha quanto o outro tem na mão, aí soma os dois, e se der igual, aí você vai tirando um palito. Quem zerar primeiro é o vencedor. Existem outras formas também de brincar, então converse com os pais de vocês e vejam se eles conhecem essa brincadeira. Você conhece essa brincadeira? Eu conheço. Eu vi que alguns colegas, alguns alunos não conheciam essa brincadeira, então, já que agora estão conhecendo, assistam o vídeo e vejam que é bem interessante. Tem um vídeo instrucional aqui de como brincar. Eu não vou me adentrar nela exatamente para a aula não ficar bem longa, tendo em vista que eu acredito que vai ficar um pouco longa devido às explicações matemáticas. E a outra sugestão aqui é também com palitos realizarmos desenhos, estrelas, leões, robô, boneco, escada, lâmpada, os três reis magos aqui, um camelo. Então são várias atividades que a gente pode realizar e pode estar fazendo desse momento de quarentena dentro das nossas casas um local mais divertido, mais dinâmico, de mais compreensão, de mais proximidade com os nossos pais, ouvir mais os nossos pais, conversar, dialogar, contar histórias, ouvir histórias dos nossos pais, que eu tenho a plena certeza que eles têm várias histórias interessantes de vida para contar para cada um de vocês. Então aproveite esses momentos em casa. No mais, nós finalizamos a explicação da nossa aula. Desejo a vocês que continuem com saúde, com paz, e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos na paz e até breve.